A paz do Senhor para todos. Já tivemos aqui, talvez há 10 meses atrás, ou quase isto, compartilhando da palavra de Deus, em 2 reuniões simultâneas de ministério, de obreiros aqui nesta sede. Eu sou carioca de nascimento, estou por determinação da convenção, agora atuando como presidente da Assembleia de Deus de Pinheiros, como bem disse o pastor Clementino. E há 2 anos e meio nós estamos aqui labutando na grande São Paulo, capital. E tudo que a gente quer quando chega num lugar novo, numa cidade nova, é fazer amizades e encontrar apoio. E eu encontrei na figura do pastor Clementino, esta figura de pai, de apoiador e de amigo, de companheiro. E eu louvo muito a Deus pela sua vida. Tive o privilégio, como membro da Junta Conciliadora, estar assessorando na condição de relator, quando ele presidia brilhantemente algumas questões atinentes ao reino de Deus aqui, mais especificamente no estado de São Paulo. E retornar a esta casa é um privilégio muito grande, muito mais por causa também da data, do evento, do acontecimento. 64 anos de fundação desta igreja, que é um marco na história das Assembleias de Deus, que está comemorando 100 anos de uma profícua história. Eu quero aqui, na figura dos primeiros e segundo vice-presidente, pastor Américo Maciel e pastor Marcos Gouveia, está saudando a todos os demais membros da diretoria e obreiros, dirigentes de congregações, tá bem? E esta igreja maravilhosa. Eu vinha cogitando, porque o tema fala de passado e futuro, e a minha vontade era falar sobre esse tema, mas Deus falou no meu coração sobre perdão. E eu acredito que o meu êxito na entrega da mensagem se dará em obediência à palavra-chave, ao tema que Deus colocou no meu coração. Então gostaria que vocês abrissem, não fiquem de pé, mantenham-se assim assentados, estão todos bonitos. Em 2 Samuel capítulo 16, por favor, abra a Bíblia aí, em 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 ao 14. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 a 14. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Diga comigo, Simei. Filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Diga comigo, e apedrejava. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, diga comigo, Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoarei este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Diga comigo, cão morto. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Gemine. Deixa-o, ou deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens,
E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Não fechem a Bíblia, mantenham-na aberta, por favor, porque nós vamos consultá-la ao longo da nossa exposição bíblica. As pessoas que estão acostumadas a me ouvir, sabem que eu tenho por hábito, por costume, consubstanciar a minha fala a um tema que normalmente é uma frase-tema. E Deus colocou no meu coração 3 frases curtas que juntas tornam-se uma frase longa. E eu sempre aconselho que as pessoas tragam e tenham consigo papel e caneta, um bloco de anotações, porque por mais privilegiada que seja a nossa mente, muita coisa boa, edificante, cai no esquecimento. E se a gente tiver por hábito documentar, a gente poderá se servir a posteriori daquilo que a gente acabou se esquecendo. Então, o tema de hoje, a frase tema é: parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, parecemos Deus quando amamos. Ok? Eu vou repetir. Parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, e parecemos Deus quando amamos. Que tal a gente se atrever a falar junto essa frase longa? Vamos lá? Parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, e parecemos Deus quando amamos, e também quando perdoamos. Parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Alguém disse com muita propriedade que a vida é um diário em que a gente tenta escrever de um modo e se vê obrigado a ter que escrever de outro, porque a vida não acontece como a gente a prevê. A vida ela é marcada de altos e baixos existenciais. A vida é marcada por imprevisibilidades, coisas que a gente não consegue prever e acontece, e não acontece a contento, ou seja, do modo que a gente esperava, e a gente se frustra, se magoa, se entristece. Alguém disse com muita propriedade que quando a vida nos lança um punhal, nós temos 2 maneiras de segurá-lo: ou pela lâmina ou pelo cabo. E me parece que a grande maioria das pessoas, elas não sabem segurar o punhal pelo cabo, e elas acabam se machucando e se ferindo, por não saber lidar com as incongruências da vida, por não saber lidar com as decepções, acabam se ferindo mais do que o necessário, porque quem não sabe sofrer, sofre mais. Quem sabe sofrer, sofre menos. Eu, por exemplo, Deus me tem abençoado bastante. Tenho alguns livros publicados, sou jornalista profissional, sou pastor presidente. Eu não esperava que essas coisas acontecessem, porque eu sou fruto de um lar conturbado. Na verdade, quando eu digo lar, eu me refiro a casa, porque casa não tem nada a ver com lar. A casa pode ser pequena, pode ser grande, a casa pode ser uma mansão, onde há requinte, sofisticação. Lar pode ser um barraco. Lar é diferente de casa, porque a casa pode ser muito linda e grande e ampla. O lar pode ser até pequeno, diminuto, mas lar é onde reina o amor e a paz, o respeito e a consideração. Hoje, depois de casado, eu tenho um lar, mas antes eu nunca tive um lar. Eu tinha uma casa, uma grande casa em Campo Grande, na capital do Rio, mas eu não tinha um lar porque a paz não reinava lá. Meu pai foi um alcoólico inveterado, um homem muito agressivo quando sob efeito do álcool. E a minha casa vivia em polvorosa, um quebra-quebra. Meu pai, ele quando bebia se transformava, ficava violento, agressivo, irreconhecível. E ele batia muito na minha mãe e sobrava para os filhos. E a minha mãe se tornou uma mulher neurótica de tanto sofrer e acabou, digamos assim,
transferindo a sua violência, a violência que recebia, transferia para os filhos. E nos maltratava, nos batia, além daquilo que a gente podia suportar, de forma que a gente desmaiava quando crianças, de tanto apanhar. E a vida foi muito conturbada, muito ingrata para mim e para os meus irmãos. Eu talvez tenha sofrido mais do que alguns, porque era um dos caçulas. Depois de mim só tinha um caçula. Eu fui um dos mais novos. Sou um dos mais novos. Um dos mais novos. E cresci com insegurança, com alguns complexos de inferioridade, porque a vida toda ouvia as pessoas dizerem à minha volta: esse moleque não vai ser ninguém, vai ser igual o pai dele, um bebum, um cachaceiro, um cachaça. Olha, os irmãos dele vão ser drogados, viciados e traficantes. As irmãs dele serão da vida fácil, mulheres da vida e coisas desse gênero. E eu estava marcado para ser um ninguém. Mas aos 16 anos eu encontrei uma passagem na Bíblia, 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A minha mãe, cansada de sofrer, aceitou a Jesus. E quando chegou muito feliz pela sua decisão, uma vida já transformada, ela reuniu todos os filhos e disse assim: Sancler, você quer aceitar a Jesus? Quer ir para a igreja com a sua mãe? Porque sua mãe agora está na igreja. Argélia, Ângela, Margarete, Patrícia, Marcos, José, Marcelo, Peter. 10 filhos. E todos eles recusaram. Aí ela olhou para mim e disse: e você, Alex? Eu tinha 16 anos. Topa seguir a Jesus com a sua mamãe? Eu digo: eu topo. Desde então eu aprendi que quem topa pela fé qualquer parada, não para em qualquer topada. E Deus tem abençoado-me bastante, sabe, gente? Eu me lembro que quando a vida me lançava um punhal, eu não sabia pegar pelo cabo, eu pegava pela lâmina. E eu só intensificava a minha dor, eu intensificava o meu sofrimento. Hoje as empresas, elas não estão preocupadas tanto em, digamos, admitir homens e mulheres que têm um bom currículo, que têm um QI acima da média, alguém que tenha 1, 2, 3 faculdades, uma faculdade, mas com pós-graduação, mestrado, alguém que tenha um QI brilhante. Mais do que isso, as empresas sérias estão procurando quem tem um QE brilhante, que é um quociente emocional. Ou seja, tem muita gente diplomada, mas que não sabe interagir, viver em equipe, que não sabe lidar com as vicissitudes e mazelas da vida, gente que se estressa com muita facilidade, gente que perde o controle emocional. E o QE tem a ver exatamente com o uso inteligente das emoções. Daí alguns chamarem de inteligência emocional. É fazer com que as emoções negativas, ainda que negativas, trabalhem ao nosso favor e não contra nós. É usar de modo inteligente as emoções negativas de modo positivo. De modo que o sofrimento não acabou. Eu tenho uma esposa que há 3 anos ela descobriu que tinha um nódulo. E quando foi fazer a mamografia e repetiu o exame, descobriu que tinha um câncer já num estado bem deplorável. A equipe médica se reuniu porque estava tendo dúvida se deveria ou não mexer naquilo ali, porque já estava muito avançado. Mas chegaram à conclusão de que deveria submetê-la a uma cirurgia. Então ela foi submetida a essa cirurgia e foi castrada, amputada. Ela perdeu a mama direita, 38 pontos, aquela marca. E ela então, diante do espelho, se vendo sem a mama e sem os cabelos da cabeça, porque submeteu-se a uma série de quimioterapias e acabou perdendo todos os cabelos da cabeça. E ela entrou em depressão e por 2 anos e alguns meses, não importava a hora da madrugada, do dia ou da noite, eu olhava para minha esposa e ela estava chorando. E eu dizia assim para mim mesmo: como pode um ser humano chorar tanto? E eu procurei estar ali ao lado dela nos momentos mais difíceis.
E eu sou pai do Alex Júnior, esse rapaz bonito e forte que está aqui, 16 anos. E sou pai também do Alex Juan. Alex Juan é um menino de 10 anos de idade que tem Rubinstein-Taibi. É uma doença rara, uma síndrome. E além desta, ele tem uma patologia chamada crâniosinostose. Desde os 2 anos e meio, mesmo nós morando na época no Rio de Janeiro, tratávamos ele no Hospital de Habilitação Crânio-Facial em Bauru, um hospital de referência no Brasil. Logo, a vida tem me lançado muitos punhais. O que eu não sabia era como segurá-lo quando a vida me lançava o punhal. Hoje eu tenho aprendido a transformar os meus limões em limonada. Antigamente eu pegava o limão da forma como eu tirava do limoeiro e comia, fazendo cara feia, engolia a casca, os bagaços, mastigava os caroços, dizia que vida miserável, que Deus é este que reservou esse presente de grego para mim. Mas hoje não, eu pego a palavra, eu oro, me relaciono com Deus, e Deus diz assim: meu servo, eu vou te ensinar a fazer dos limões que a vida tem lhe dado em uma limonada suculenta. Aí eu pego o limão, lavo o limão, corto no meio, removo os caroços, boto no liquidificador, bato espuma, pego uma peneirinha, coo tudo, removo os caroços, removo os bagaços para não comprometer o sabor, coloco tudo numa jarra, adiciono água, açúcar, aspartame a gosto e coloco uma taça, despejo umas pedrinhas de gelo, um canudinho e transformo as lutas, as vicissitudes, não em escorregão para a derrota, mas em trampolim para a vitória. A.W. Tozer, um grande pregador do século passado, um pregador puritano, ele disse que Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Se Deus pretende te usar poderosamente, aí ele entra dizendo: é duvidoso que Deus possa usar poderosamente alguém sem antes esmagá-lo. Contudo, ele não esmaga para matar, ele esmaga para aperfeiçoar, lapidar, preparar, capacitar e usar. Friedrich Nietzsche, apesar de ser ateu, articulou uma verdade muito importante. Ele disse que aquilo que não provoca a nossa morte faz de nós pessoas mais fortes. A luta que veio e bateu a sua porta e que invadiu o seu coração e a sua casa, ela não veio para te matar, ela veio para te fazer de você uma pessoa mais forte. O que não provoca a tua morte faz de você uma pessoa mais forte. Talvez o que você precise não é de ausência de luta, ausência de dor. O que você precisa é de sabedoria de Deus para lidar com a dor, para lidar com o sofrimento, para lidar com os percalços da vida. Não coma o limão como você o tirou do limoeiro. Faça dos teus limões uma saborosa limonada. E me convida para poder tomar com você. Eu aceito o convite. Eu poderia ser uma pessoa amarga. Eu poderia ser uma pessoa triste, mal-humorada, distímica. Poderia ser alguém assim muito azedo como limão galego, amargo como limão galego. Mas eu prefiro ser doce, porque a palavra de Deus tem adocicado a minha alma. O Espírito de Deus que habita em mim tem me dado sabedoria para lidar com os altos e baixos. Eu não sei se eu vou conseguir me respaldar no texto bíblico, porque eu não sou aquele pregador que leio uma coisa e falo outra. Mas eu estou assim muito tranquilo sobre aquilo que Deus está ministrando para mim, e eu tenho certeza que eu devo ministrar para vocês. Houve um homem chamado Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra, um judeu, e ele participou das agruras do Holocausto. Um dia, um soldado nazista tirou do seu lado a sua esposa, os seus pais e o seu filho, o seu único filho, e os matou. E ele presenciou a morte dos seus pais, da sua mulher e do seu filho. Uma semana depois, entre os exilados,
aquele mesmo soldado nazista olhou para ele e disse assim: você, o judeu, o lixo. Era assim que ele se referia à pessoa de Victor Franco, lixo. Aquele ódio estampado na voz e nos olhos daquele soldado alemão. Diz assim: tu ainda conservas a aliança no teu dedo de casado? Eu matei a tua esposa, acabei com o teu filho, eliminei os teus pais. Me dê essa aliança, seu judeu maldito. Ele então tirou a aliança e entregou para a mão daquele soldado que vociferava ódio. Tu não vai fazer nada? É assim que tu reage com tal serenidade? Faça alguma coisa. Ele disse: você tirou os meus pais, tirou a minha esposa, tirou o meu filho, acabou de tirar a minha aliança. Você pode tirar tudo de mim, menos a liberdade de escolha. Você pode me tirar de tudo de mim, mas você não pode tirar a liberdade, ou seja, a minha escolha de decidir como eu vou reagir ao que me acontece. Porque o importante não é o que me acontece, mas como a gente reage ao que nos acontece. E é de Victor Frankl a expressão, a frase: ou você cresce ou você endurece. É interessante que as pessoas, quando entram no olho do furacão, numa luta sem precedente, elas comumente se tornam amargas, duras, rígidas, pétricas, enrijecidas. Alguém disse que o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. A luta na vida de algumas pessoas as tem quebrantado. Conheço muita gente que outrora era arrogante, síndrome de girafa, pescoço rijo. Aí Deus permitiu que essa pessoa entrasse no olho do furacão e Deus a humilhou, porque Deus não está interessado em ferir o nosso orgulho, Deus está interessado em destruí-lo. Todos os outros pecados fogem de Deus, só a soberba se opõe a Ele. Mas quando a pessoa que sofre de síndrome de girafa não desce a cabeça, não se inclina, não se humilha, Deus então põe uma dobradiça no pescoço. A dobradiça às vezes é uma falência do negócio, é a esposa que abandona a casa, é o filho que se envereda em alguns caminhos escusos, é algum tipo de perda, de dano. É uma forma de Deus desmontar o nosso mundo para a gente cair na real, para a gente se humilhar, porque é só a partir daí que a gente vai passar a ser a pessoa que Deus planejou. Se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos, nunca ficaríamos contentes com quem somos, porque quanto a mim, eu ainda estou muito aquém daquilo que Deus idealizou para a minha vida. De modo que, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo. Eu não posso me dar por satisfeito. A minha única satisfação é a satisfação de nunca estar satisfeito, porque a satisfação ela é perigosa. A partir do momento que eu me dou conta que eu sei o suficiente, eu nunca mais vou estudar e pesquisar. Sábio é aquele que sabe que não sabe. O homem que inventou a lâmpada elétrica, Thomas Alva Edison, diz: mostra-me um homem 100% satisfeito, eu lhe mostrarei um homem 100% fracassado. O bom é inimigo do ótimo. Tem muita gente que parece que encontrou a última garrafa de Coca-Cola gelada no deserto, no período de verão. Opa, às vezes é o bom, mas o que Deus tem para você é o ótimo. E por você estar aí amarrado, apegado ao bom, você vai se privar do ótimo de Deus. Se o bom que você tem é tudo que Deus reservou, alegre-se, se satisfaça. Mas se Deus tem algo melhor, se o melhor está por vir, por que se dá satisfeito com o bom, se o melhor está lá adiante? Voltando à frase de Victor Frankl, ou você cresce ou você endurece. As lutas estão endurecendo você? Ou as lutas estão
fazendo com que você se quebrante, com que você se renda, com que você busque ser a pessoa que Deus planejou. Você está endurecendo ou você está derretendo? Um dia, um jovem chamado Rafael entrou no meu gabinete desesperado, chorando muito. Eu esperei que ele retomasse o fôlego para poder dizer o que se tratava. Então ele acabou segredando muitas coisas para mim, lutas e percalços, decepções e etc, etc. Aí eu citei Victor Frankl para ele e disse: ô Rafael, você só tem duas escolhas, duas alternativas. Com essa luta aí que você acabou me revelando, ou você endurece ou você cresce. Ou você endurece ou você cresce. Qual que você escolhe? Ele disse assim: eu escolho, pastor, crescer. Eu orei por ele, ele foi embora e disse que não conseguiu dormir, ou dormiu, mas acordou pela madrugada, e Deus disse para ele: Rafael, meu filho, o pastor disse, ou você cresce ou você endurece. E ele te deu duas alternativas. Eu tenho 3 alternativas para você. Ele disse: Deus, quais são? Deus disse: ou você cresce, ou você cresce, ou você cresce. Aí ele voltou e disse: pastor, Deus falou comigo depois daquele de gabinete. Eu estava orando em casa, de madrugada Deus me despertou e ele falou para mim que eu só tenho 3 alternativas e não 2. Eu falei: então agora é o mestre que vai aprender com o discípulo, conte. E ele disse para mim, ele me contando, Deus disse para mim que ou eu cresço, ou eu cresço, ou eu cresço. Vocês só têm 3 alternativas, irmãos, com todas as lutas que vocês estão atravessando. Ou vocês crescem, ou vocês crescem, ou vocês crescem. Não endureça, cresça. Não endureça, cresça. Aquilo que não provoca a tua morte vai fazer de você um crente mais forte. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele fala de um período muito difícil da vida de Davi. Davi, a esta altura da sua vida, estava assim desgastado, debilitado, exaurido, fadigado. Ele já havia sido perseguido por Saul, um rei que volta e meia tinha crises de ciúme, crises de inveja, e que havia tentado cravar Davi na parede com a lança. Com seus homens, com seus exércitos, perseguiu Davi pelas campinas e valados, pelas montanhas. Davi teve que se ver obrigado a ter que viver uma vida de nômade, uma vida errante, sem paradeiro, uma vida de fugitivo, tendo que conviver com desconforto, com sede, fome, atravessando desertos. Só tem que Saul já era morto. Deus já havia dado cabo à vida de Saul, e isso tinha aliviado bastante o coração de Davi. Mas ele tinha outro desafio pela frente. O seu filho Absalão havia roubado o coração do povo em detrimento do pai, e havia, digamos, se rebelado contra a autoridade do pai, e tomou de assalto o trono de Davi, que ficava em Jerusalém. Davi era rei, mas em Hebrom, e ainda não tinha o seu reinado consolidado em todo o território nacional, todo o território de Israel. Pelo que o reino estava dividido, e o seu maior inimigo agora não é o leão que ele havia matado, a ursa, e nem tampouco o rei enciumado Saul, porque Deus já havia eliminado a todos esses, mas era o próprio filho. E o filho tinha muita força, e muitos fiéis, soldados fiéis, entre aspas, de Davi, haviam deixado Davi para apoiar a rebelião, mentoreada, patrocinada pelo Absalão, filho de Davi.
Havia uma instabilidade no governo, uma insegurança sem precedente. Foi num momento de vulnerabilidade, de fraqueza, que surge de repente na vida de Davi um homem chamado Simei. Foi por isso que eu pedi que vocês repetissem comigo: Simei. Simei, ele está numa geografia favorável, acima de Davi e os seus homens, que passavam lá embaixo com a sua tropa. E Simei, se prevalecendo de ser inalcançável, ele então, diz o texto, apedrejava Davi com pedras. Porque Simei era da linhagem da casa de Saul, diz o texto. Ele tinha o sangue de Saul nas veias. Talvez ele tenha pensado que na morte de Saul, ele talvez fosse um candidato forte para ocupar o trono. Ou na morte de Saul, o novo rei lhe daria créditos, lhe daria cargos, lhe daria posições no mundo político. E isto não aconteceu, pelo que ele está frustrado, arrasado, se sente depreciado. E não sabendo lidar com o desconforto que a inveja causava no seu coração, ele não tem outra alternativa senão apedrejar a Davi. Dizem por aí que quando o homem quer ser grande não pode, ele então diminui os outros. Como Simei não podia estar onde Davi estava, ser um Davi, e não podia ter o know-how, o prestígio, o bom nome de Davi, ele então procurou reduzir Davi a nada, ao nível dele. Há um adágio árabe que diz que quando se atira lama na parede, ainda que ela não grude, deixa a marca. O desaforo, o desacato, o denuncismo barato, a calúnia, a difamação, essas coisas depreciam o caráter, nodoam a imagem da pessoa, acabam com a reputação de uma pessoa. Os invejosos, na sua grande maioria das vezes, se utiliza do denuncismo barato, da mentira, do engano, da difamação, da calúnia, para poder atingir o seu objeto invejado, a pessoa a quem ela inveja. A palavra inveja vem do latim invidere, significa olho mau. Isso significa que o mal habita no olho invejoso. Olho torto, olho enviesado. Porque o invejoso, ele olha sempre de soslaio, ele não tem coragem de encarar nos olhos. Porque o invejoso tem a incapacidade de ver. Tanto é que inveja também no latim significa não ver. É a incapacidade de ver o sucesso e se alegrar com o sucesso do outro. O invejoso não tem essa capacidade. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. Recalcado, cheio de ciúme, de inveja, com uma alma apequenada, complexado, Simei não vê outra alternativa senão depreciar o objeto da sua inveja. A inveja é fruto de comparação. Quando eu me comparo a alguém e percebo que eu sei mais, posso mais e tenho mais, eu posso sofrer de, digamos assim, de orgulho, né? Achar que eu sou melhor do que A, do que B, do que C. Mas quando eu faço uma comparação e percebo que fulano tem mais, pode mais e sabe mais, se eu não tiver maturidade para lidar com esse sentimento que existe em todos nós, não na mesma proporção e grau de intensidade, mas a semente da inveja faz parte, ela está incrustada na nossa natureza que a gente herdou dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, faz parte da natureza pecaminosa. Quando a gente não sabe lidar com essa inveja, a gente se torna um monstrinho, ou quando não, um monstrão como Simei. Mas o que mais me impressiona é que a altura dessa experiência de Davi, ele já não é mais aquele homem pavio curto ou sem pavio. Porque Davi, no começo da sua vida, não era aquele que levava desaforo para casa. E aqui, ele é resignado, paciente, tolerante. É um Davi completamente regenerado, mudado, transformado e amadurecido. Porque em outras épocas, Davi não toleraria Simei.
não teria piedade de Simei. Ele usaria do seu poder, do seu status, do seu prestígio, da força do seu exército, para eliminar esse homem. Mas aqui ele é tolerante, ele é um homem pacífico, porque ele já havia amadurecido. Davi aqui dá mostra da sua calma, da sua resignação. Davi era um homem que agora ele queria ter a paz. Davi defendia aquilo que eu tenho procurado defender. Eu quero ter razão e quero ter paz. Quem aqui não quer ter razão? A razão é ótima para a nossa reputação. Quando a gente perde a razão, a nossa reputação fica arranhada. Então é bom ter sempre razão. Mas às vezes a gente não consegue ter razão e ter paz. Muitas vezes, para provar que a gente tem razão, a gente tem que discutir, bater boca, brigar. Então quando a gente briga, a gente parece animais. Então é melhor perder, ou menos pior, perder a razão, do que ter que se reduzir a uma figura de animal, uma figura animalesca. Deixa eu tentar explicar. Muitas vezes, para eu poder convencer o meu opositor que eu tinha razão, eu tinha que brigar, discutir, bater boca, eu tinha que me estressar, a pressão subia, eu falei, e eu perdi a paz. Hoje, por exemplo, quando eu tenho que escolher entre a razão e a paz, eu fico com a paz. Ah, deixa a razão ir embora, eu quero a paz. O que adianta eu chegar aqui para você e dizer, está vendo aí? Eu bati boca, eu gritei, eu fui até as últimas consequências e eu provei que eu tenho razão. Mas com esse lado esquecido, com a boca torta, com AVC, com derrame, dizendo, eu tenho razão. Ah, eu prefiro ter saúde e não ter razão. Tem muita gente tortando a boca aí porque quer ter razão. Fica com a tua razão, eu fico com a paz. Eu quero ter razão e paz, mas se eu não puder ter ambas, eu fico com a paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu escolho a paz. Mas Davi, até que amadurecesse, até que soubesse fazer o uso inteligente das suas emoções, ele perdeu a razão, ele sofreu de hipertensão, tinha outro nome na época. Eu me lembro que quando Davi, que tinha auxiliado com os seus homens, até defendendo os pastores de Nabal, dos assaltantes, dos malandros, dos ladrões, durante longos períodos de anos. Aí passou um tempo, Davi estava no deserto, muito faminto e sedento com seus homens, e se lembrou, aqui nas mediações tem a fazenda de Nabal, homem esse que muitos de nós o ajudamos. E Davi selecionou alguns jovens e disse assim, vão lá e fale para Nabal, em meu nome, em nome de Davi, que nós precisamos de algumas guloseimas, de alguns petiscos, queijos, vinhos, passas. Aí os representantes de Davi foram lá, bateram na porta da fazenda, e Nabal falou assim, quem são vocês? Nós somos representantes enviados de Davi. Quem é Davi? Davi não é nada mais do que um vagabundo. Ele está pensando o quê? Que bate na porta aqui, manda vocês, e eu vou encher o ventre de gente que não quer trabalhar, gente preguiçosa? Parafraseando as palavras de Nabal. Os jovens foram correndo, disseram, Davi, tu mandou a gente para um lugar muito difícil. A ingratidão bateu no coração daquele homem. Ele se esqueceu do que você fez. A gratidão é a primeira de todas as virtudes e a base de todas as outras. Mas tem gente que não sabe ser agradecido. Nabal era um. Nabal é um nome próprio masculino hebraico que significa louco, e é assim que ele agia, como um louco. Mas alguém aventou a situação lá dentro da fazenda e chegou ao ouvido de Abigail, esposa de Nabal,
diz assim: ó, teu marido recusou servir o rei, e pelo que eu conheço, já ouvi dizer que ele está vindo aí com 200 homens, armados até o dente, para acabar com Nabal, com a família de Nabal, com a fazenda, empregados. E Davi, irado, ele de fato veio, mas isto só foi impedido porque a sua esposa albardou os jumentos, chamou alguns jovens da fazenda, colocou as guloseimas, várias iguarias, e se antecipou e interveio, e se prostrou diante do rei com todos os seus homens a cavalo, e disse: não leve em conta o que o meu marido fez, estou aqui para poder reparar a ingratidão dele. Está toda aqui esta mesa posta no deserto, eu trouxe tudo isto para você, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu marido, ele não sabe o que faz. E a mulher poupou a vida do próprio marido pela sabedoria, pela gratidão e pela sua intervenção tão generosa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que tem gente que, como Davi, separou lá 200 homens para poder invadir uma fazenda. Que exagero! Para matar lá um Nabal e a sua família. Charles Swindoll diz assim: não se deve matar barata com espingarda, porque a gente mata barata, mas derruba a casa. Gente, se mata barata, se não usar inseticida, com um chinelo havaiana. Tem gente que, na tentativa de solucionar um problema, não consegue resolvê-lo e ainda cria outros 10. Bum! Gente explosiva. Crente bomba. Não é da convenção de Belém nem de Madureira, é da convenção da Al-Qaeda. Qual é o pastor presidente da tua convenção? José Wellington? Não. Manuel Ferreira? Não. Gaddafi? Desarme-se. Faça uso inteligente das suas emoções. Não basta ter diploma, não basta ter QI, tem que ter QE, consciente emocional. Saber pegar o punhal pelo cabo e não pela lâmina. Matar barata com chinelo havaianas e não usar espingarda para matar barata, porque você até mata o bichinho, mas você derruba o telhado em cima da estante, em cima do sofá, você acaba com a televisão, com o rec, com o aparelho de som, você cria uma catástrofe dentro de casa. Mas agora Simei, desaforado, entra no caminho, na vida de Davi, e como não bastasse afrontá-lo, depreciá-lo, humilhá-lo, xingá-lo, ele atira pedras. Diga comigo: é fácil ser pedra, difícil é ser vidraça. É fácil atirar pedra no canário. Digo comigo: é fácil atirar pedra no canário. Difícil é imitar o seu gorjeio. Tem muita gente que está sendo apedrejada, não é porque fez nada de ruim, não. É porque está fazendo algo de bom, e isso está perturbando os Simeis. Deus te deu um gorjeio, um dom, um talento. Quem sabe para pregar, para ensinar, para cantar, para reger, para administrar, para pastorear, para presidir. Então, tem pessoas, por não ter o mesmo gorjeio, e você não alcançou esse gorjeio por mérito, alcançou por graça, o Espírito Santo repartiu como ele quis. E tem gente que está sofrendo na mão dos Simeis exatamente por causa do seu bonito gorjeio. Eu não quero ser apedrejado, muito menos eu quero apedrejar. Eu não quero nenhuma coisa nem outra, mas se tiver
que escolher, se não tiver outra escolha, que eu seja apedrejado. Eu não estou aqui para apedrejar. Cícero, grande orador da antiga Roma, ele dizia que é melhor sofrer injustiça do que praticá-la contra outros. É melhor sofrer injustiça do que injustiçar. Santo Agostinho, ou Agostinho chamado Santo, bispo de Hipona, um grande teólogo negro argeliano, ele tem outra frase retórica. Ele diz que quando fores injustiçado por um homem mau, perdoe-o, para que não haja dois homens maus. Quando o Simei cruzar o teu caminho e usar armas escusas contra você, não procure dar o troco, não procure usar as armas de Simei para vencer o Simei. Eu não sei se foi Peter Marshall que disse que cuidado para que, tendo que conviver com os dragões e ter que lutar com dragões, não venha também se tornar um dragão. Cuidado para que você, tendo que enfrentar monstros, não venha também se tornar um monstro. Tem muita gente usando as mesmas armas dos inimigos. Nossas armas são espirituais, irmãos. Nossas armas são outras. Não é a arma da vingança, da retaliação. São as armas do joelho, da oração. As armas do perdão. Que tipo de arma você está usando contra os teus Simeis? Porque Simei existe na repartição, no trabalho, na empresa, na faculdade, na escola, na vizinhança, às vezes dentro de casa, na igreja, no departamento. Tem Simei para tudo que é lado. Existem 3 tipos de pessoas: as que têm úlceras, existem aquelas que provocam úlceras e existem aquelas que curam úlceras. São necessárias pessoas para ferir pessoas, mas são necessárias pessoas para curar pessoas. E Simei era um provocador de úlcera. Lidar com Simei, conviver com Simei, olha, úlcera nervosa. Esse cara está me tirando do sério. Sabe de uma coisa? Dá um basta. Olha, não responda ao tolo segundo a tua estutícia, para que não se torne semelhante a ele. Aprenda a ser um vencedor usando as armas de Deus. Aprenda a ser um vencedor usando as táticas de Deus. As nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Apedrejava Davi com pedra, e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E eu acho isso aqui lindo demais, porque a gente vê aqui um escudo humano. Os homens que iam à direita e à esquerda de Davi não zarparam, como diz os cariocas, não vazaram. No momento bom de Davi, eles estavam do lado de Davi, mas no momento do apedrejamento, dos insultos, no momento de guerra, de perseguição, eles estiveram ali como escudo humano. E eles estavam ali ao lado do seu líder, para o que desse e viesse. Tem muita gente que diz que está conosco, está abraçando a gente, está beijando a gente, mas no momento que a gente é atacado, que a gente se vê no olho do furacão, sofrendo algum denuncismo barato, alguma acusação, sem fundamento nenhum, mas as pessoas não querem se comprometer, não querem se sujar. Peraí, não posso. Onde estão os valentes, à direita e à esquerda? Davi pôde contar com homens fiéis, homens escrupulosos, homens de caráter. Diz aqui o versículo 7, amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, maldito, miserável, usurpador, você roubou o trono de Saul, você não merece estar no lugar que você está, você não tem virtude, qualidade. Eram mais ou menos essas as palavras que Simei proferia para Davi.
E diz aqui o versículo 8, que são palavras também de Simei: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Ele está usando o nome de Deus. Deus está punindo você. E diz aqui: em cujo lugar tens reinado, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão. Simei estava dizendo: não é você o rei agora, levantado por Deus, é Absalão. Isso não era verdade. Absalão era um homem sem caráter, inescrupuloso. E Simei se identificava com Absalão, por isso que ele apoiava Absalão, em detrimento de apoiar o pai de Absalão, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem não apoia, usando um português bem carioca, quem não apoia um homem segundo o coração de Deus está ferrado. E diz aqui, versículo 9: então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoa este cão morto o rei, meu senhor? Abisai era um dos homens mais fiéis de Davi, estava sempre ao seu lado. Aí Abisai disse assim: ô Davi, por que tu está permitindo que esse cão morto te afronte, te amaldiçoe? Deixa eu passar e eu lhe arrancarei a cabeça. Olha só, uma verdade que Abisai disse. Ele identifica Simei como cão morto, mas agora ele diz: não permita que esse homem fique te amaldiçoando. Deixa eu passar na tua frente que eu vou cortar a cabeça desse cão morto. Espera aí, se é cão morto, para que vai cortar a cabeça? O teu inimigo, o teu Simei, é um cão morto. Não se põe coleira em cão morto. Não se leva cão morto para o pet shop. Não se dá ração para cão morto. Cão morto é cão morto. E se teu inimigo é cão morto, descanse, ponha tudo na mão de Deus e deixa Ele trabalhar. Há casos que a gente não precisa se defender. Só precisa se defender em determinados casos quem não tem Jesus como advogado. Quem crê que Jesus é um advogado fiel? Quem confiou sua causa na mão desse advogado? Deus não vai fazer só o que você pede e você imagina. Ele vai fazer tudo muito mais abundantemente além do que você pede, do que você imagina. Este é o perigo. Às vezes a gente não vê Davi agir. E as pessoas, às vezes, que estão bem próximas de Davi, se perturbam por não entender o porquê. O problema existe e o líder maior ainda não tomou uma atitude. Aí tem uns abissais que quer passar à frente para poder tomar iniciativa. Não faça isto. Anda sempre atrás do líder. Só coloca o teu pé onde ele pôs o dele, nunca além dos pés do teu líder. É o que está escrito aqui. Então disse Abissai, versículo 9, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Vamos ver a resposta de reprovação de Davi. Verso 10: disse porém o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem poderia, porque assim fizeste? Quem sabe se Deus não está nesse negócio? Quem sabe se este mal Deus não vai transformar em bem? Quem sabe se eu não tenho que passar por essa experiência? Quem sabe se os ataques de Simei não fazem parte do pacote? Todos nós recebemos um pacote. Tem momentos bons aí, tem momentos ruins, tem decepção, tem alegria, tem tudo aí dentro do pacote. Você tem que saber lidar com tudo isto de cabeça erguida, com autocontrole, com muito amor no coração e com uma atitude perdoadora. Senão você vai pegar o punhal pela lâmina e vai sofrer mais do que o necessário.
lá dentro da tua casa, da empresa, está pegando o punhal pelo cabo ou pela lâmina. Aprenda a apanhar o punhal pelo cabo. Não sofra mais do que o necessário. Simei é o tipo de gente que chuta o outro quando este está no chão. É um covarde. Mas Davi, que outrora foi um homem sem pavio, depois se tornou um homem de pavio curto, e agora se tornou um homem de pavio longo. Como anda o teu pavio, hein? Tu é um pavio longo, pavio curto ou sem pavio? Davi aqui dá uma mostra de maturidade sem precedente na história. Verso 11 diz assim: disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais este filho de Gêmene. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Se dentro da minha casa se levantou um inimigo, que é o meu próprio filho, eu não estou surpreso que fora da minha casa surja alguém para me atacar. Se dentro da minha casa eu me deparei com o inimigo. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, diz Davi no versículo 12. O Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. E diz o versículo 13: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Sabe por que esse meio surge no teu caminho? Para você não prosseguir, não ir adiante. Ele quer ser um estorvo na sua vida, no teu ministério. Cuidado para você não usar as armas de Simei. Cuidado para você não acabar se identificando com Simei. Se identifique com Davi nas páginas dessa Bíblia, da tua Bíblia, da palavra de Deus. Davi disse assim: opa, meus homens, vamos prosseguir. Esse homem quer nos parar. Não vamos ficar batendo boca aqui, porque parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, mas parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Perdoar não é se esquecer. Muitos psicólogos até ensinam, né? De que perdoar é se esquecer. Não, perdoar não é se esquecer. Porque se você se esquece, há uma ruptura na sua identidade. Nós somos passado, nós somos presente, com perspectiva de futuro. Se o que me fizeram, se a dor que me provocaram, eu me esquecer disto, eu deixarei de parte de ser o meu passado. Logo sofrerei uma despersonalização. Então perdoar não é se esquecer. Perdoar é ter a capacidade de se lembrar da ofensa do passado e do ofensor lá do passado, sem sentir mais dor. Eu ganhei um ovo de Páscoa quando eu tinha 8 anos de idade. E uma casa cheia de irmãos, e eles não haviam ganho. O que eles queriam? Queriam o meu ovo de Páscoa. Eu entrei na cristaleira, não sei se este é o nome mais, mas aquelas estantes toda de vidro por lado, por frente, por trás, cheia de taças, aquela coisa. Eu entrei lá dentro pequenininho para poder esconder o meu ovo de Páscoa. Mas não estou percebendo que aquele negócio está balançando e que a taça está caindo e aquela coisa toda, e tombou comigo. Tombou, tinha aquela mesinha de centro. E eu vazei pelos vidros e sofri um corte. Eu tenho aqui um corte que vai daqui a aqui, das minhas peripécias quando criança, muito peralta. É interessante, por mais agressiva que seja a minha cicatriz, hoje eu apalpo, eu procuro apertar, eu não sinto dor nenhuma, mas está o registro, a cicatriz. Quando você perdoa, a cicatriz, a lembrança permanecem, mas você já não sente mais dor. Perdoar é permitir que a pessoa que nos ofendeu renasça na história da nossa vida. Ah, eu perdoei, mas não quero vê-la pintada nem de ouro na minha frente. Que perdão é esse, gente? Perdoar não é se esquecer. Perdoar é ter a capacidade de se lembrar da ofensa e do ofensor e não sentir mais dor.
Tem muita gente com ressentimento no coração. O que é ressentimento? Sentir de novo. O fato aconteceu há 10, 15, 20 anos, mas machuca tanto como se tivesse acontecido há poucos instantes. Não sei se foi o William Shakespeare que disse que o ressentimento é como tomar um copo de veneno e esperar que o nosso ofensor morra. Diga comigo, perdoar é um ato de inteligência. Tem muita gente doente porque está convivendo com rancor, mágoa, ódio, ressentimento, e isto está te enfermando. Existem muitas curas que acontecem através da oração, mas nem todas as curas vêm através da oração. Existem curas que vêm através do perdão. Eu tenho um amigo chamado João Silva, que ele é chefe do RH de uma empresa onde eu trabalhei por 16 anos. E ele é pastor. O João Silva estava me contando que se deparou com um caso atípico. Uma jovem senhora de seus 32, 34 anos de idade havia batido boca com a sua cunhada no calor dos ânimos. Tinha água no fogo, não sei se para fazer macarrão, se era para fazer um café. A cunhada pegou aquela água e já atirou na sua cunhada. A água acabou batendo na cabeça, no rosto, e a pele saiu. Uma queimadura, não sei de que grau, de que proporção. Só tem que ela foi medicada, levada ao hospital, deram injeção, passaram pomada. Esse é o tratamento. Com 1 semana você já está melhor, com 1 mês você está bem recuperada, com 6 meses talvez você não vai ficar com marcas nenhuma. O que não aconteceu. Passaram-se 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e não nascia uma pele, não vinha uma pele nova. Ficava aquele rosto desfigurado, minando água e sangue, minando água e sangue, minando água e sangue, dioturnamente. Os médicos não conheciam aquilo. Os profissionais de saúde ficavam estarrecidos. Tanto caso de queimaduras aqui, nunca aconteceu de alguém ficar 1 ano sem uma pele nova surgir. E aquela moça foi na igreja metodista ortodoxa, lá de Campo Grande, onde ele é pastor ainda até hoje. Até hoje ele é pastor. Aí Deus disse assim para ele: diga para ela se ela quer ser curada. Porque ela já foi em vários médicos, dermatologistas, ela já procurou pomada, essa, aquela outra, e nada resolve. Diga para ela se ela quer ser curada. Aí ela: filha, você quer ser curada? Ela diz: o que eu mais quero, pastor, é ser curada. Eu estou aqui exatamente porque a ciência, a medicina não me propiciaram cura. E Deus diz assim: pergunta a ela se ela está disposta a perdoar a cunhada dela. Foi uma revelação. Ele diz assim: ó, Deus está mandando dizer se você quer a cura mesmo. E se você quer, você precisa perdoar a tua cunhada. Ela disse: eu quero a cura, mas não perdoa minha cunhada. Então você não tem cura. Porque a tua cura está através de você liberar o perdão. Deus está dizendo que a tua cura virá pelo perdão. Você topa? Ela começou a chorar, diz assim: você decida. Se você quer ter o rosto que você tinha antes, Deus está dizendo que vai lhe dar o mesmo rosto, e um rosto mais bonito. Porque vai lavar também o teu coração da mágoa, do ódio, do rancor e do ressentimento. Ela chorou copiosamente e chegou à conclusão: eu quero perdoá-la. Então diga o nome da pessoa que te ofendeu. Ela disse o nome. Diga assim: eu a amo. E ela com muita dificuldade dizia que a amava. Diz: eu a perdoo no nome de Jesus. Com 1 semana aquela moça já estava com o seu rosto recuperado. Com 1 mês, ninguém dizia que ela tinha sofrido aquele tipo de queimadura. Tem muita gente que podia estar voando, estar rastejando, por causa do peso da mágoa. O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado, gente. Deixa esse fardo aos pés da cruz.
A oração do Pai Nosso, muitos crentes não podem orar, porque é uma oração condicional. Perdoa-nos assim como nós perdoamos nossos devedores. Parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Sabe o que acontece nas páginas posteriores? Absalão morre. Aí Davi é aclamado rei também em Jerusalém. E agora ele é o rei de todo Israel. No capítulo 19, versículo 14 ao 23, fala que quando Simei, com 1000 homens ao seu lado, souberam que agora Davi de fato era rei em todo o território nacional, ele se antecipa com seus homens, não para atacá-lo, mas agora para poder se curvar diante de Davi. E os seus homens também fizeram o mesmo para pedir clemência e perdão. E Simei dizia: eu fui louco quando eu te desaforei, quando eu te caluniei, quando eu te apedrejei. Perdoa-me, perdoe-me. Quem estava do lado de Davi? Abisai, com a espada desembainhada, diz: deixa eu cortar a cabeça dele. Que negócio é esse, só querer cortar a cabeça? Parece até Pedro, né? Desembaiou a espada, foi lá e cortou a orelha do soldado Malco. Jesus foi lá e diz assim: ó, desculpa aí pelo meu discípulo, ele é nervoso, pavio curto, sem pavio. Foi lá, colou a orelha. Pastor Clementino, eu fui pastor de uma igreja, eu fui liderar uma igreja, muito com problemas sérios, gravíssimos, a título de figura de linguagem. Eu cheguei na igreja, o que eu mais vi era orelhas pelo chão, debaixo do banco, orelhas em cima do púlpito. É que o pastor que me antecedeu foi um espadachim. Aquele cara sem papas na língua, nervoso, parece que lá da convenção da Al-Qaeda. E com ele era tudo na chibata, no chicote ou na espada. E eu tive que ir lá dizendo: Jesus, me dê graça. E eu comecei a perdoar o que passou aqui antes de mim fez. E eu fiquei colando a orelha. Tem pastor que arranca a orelha e tem pastor que cola a orelha, sabia? Eu prefiro ser o pastor que cola a orelha. Eu não quero ver uma igreja desorelhada na minha frente. Vocês estão com orelhas aí, então? Tá, orelha, 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 orelha. Sabe o que acontece? Lá no capítulo 19, aí Abisai com a espada: deixa eu cortar. Que cortar o quê, rapaz? Põe a espada na bainha. Jesus disse isso: Pedro, tu não precisa me defender não, rapaz. Eu me defendo sozinho. Se eu quisesse, eu teria pedido ao Pai 12 legiões de anjos. Cada legião são 6.000 anjos, porque uma legião de soldados romanos era constituída por 6.000 soldados. Logo, Jesus estava dizendo: se eu quisesse, eu teria pedido ao Pai 12 legiões de anjos, 72.000 anjos para me defender. Põe a espada na bainha, porque aquele que fere com a espada há de ser ferido. Você está andando comigo, comendo comigo, dormindo comigo e não aprende a lição. Anda do meu lado, mas é homem para julgar, é animal para brigar. Seja parecido comigo no ato de perdoar e de amar. Aí Jesus dá um puxão de orelha em Pedro e Davi dá um puxão de orelha em Abisai. Põe a espada na bainha. Aí eu quero fechar aqui citando Machado de Assis: nunca levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Às vezes a pessoa que nos ofendeu, Deus entrega elas nas nossas mãos. A Bíblia fala no Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Se você usar as táticas de Deus, o amor, o perdão, a tolerância, a resignação, a generosidade, a cordialidade, a amabilidade, sabe o que vai acontecer? Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos e vai ungir a sua cabeça com óleo. Nunca levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Parece até que Davi falou isso. Não levante a espada sobre a cabeça de quem está pedindo perdão, rapaz.
Sabe o que diz o texto? Diz que Davi diz assim: ninguém vai lançar mão e nem a espada sobre Simei. Ele está perdoado. Me dê um abraço aqui, Simei. Não saia daqui se você estiver com alguma diferença com alguém, sem antes dar um abraço nessa pessoa e se reconciliar. Você vai voltar a falar em línguas estranhas, você vai ser renovado, restaurado, avivado, abençoado, curado pelo perdão. Parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos e parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?